Antes de começar essa história, eu preciso te perguntar uma coisa muito séria. Você já amou alguém a ponto de colocar os sonhos dessa pessoa acima dos seus? Já segurou a mão de alguém no pior momento e depois percebeu que quando essa pessoa venceu, você ficou para trás? Se essa história tocar você em algum momento, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que o sucesso muda o caráter ou só revela o que já estava escondido? Porque o que esse milionário fez com a própria esposa não começou com uma frase cruel. Começou com pequenas mudanças quase invisíveis. Hoje ele é conhecido, respeitado, admirado, dono de empresas, propriedades, contratos milionários. Um homem que entra em um ambiente e imediatamente chama atenção. As pessoas se levantam para cumprimentá-lo, querem tirar fotos, querem ouvir conselhos, querem estar perto. Mas nem sempre foi assim. Anos atrás, ele era apenas um homem comum, cheio de ideias e poucas oportunidades. Tinha mais dívidas do que dinheiro, mais planos do que resultados. Morava em um apartamento pequeno, onde a pintura descascava e as contas venciam antes do salário chegar. E foi nesse cenário que ela decidiu ficar. Ela não viu apenas o que ele era naquele momento. Ela viu o que ele poderia se tornar. Enquanto amigos diziam que ele sonhava alto demais, ela dizia, você vai conseguir. Enquanto familiares duvidavam, ela defendia. Enquanto ele mesmo pensava em desistir, era ela quem segurava o rosto dele e dizia que ele não tinha o direito de abandonar o próprio potencial. Ela trabalhou dobrado, cortou gastos, vendeu coisas que gostava, adiou sonhos pessoais, engoliu orgulho, tudo para sustentar o projeto que era a vida dele. Ela não casou com um milionário. Casou com um homem inseguro, ansioso, cheio de medo de fracassar, e amou aquele homem profundamente. Quando o primeiro negócio começou a dar certo, ela comemorou como se fosse dela. Quando veio o primeiro lucro alto, ela chorou de alegria. Quando ele fechou o primeiro grande contrato, ela foi a primeira a abraçá-lo. Mas o sucesso tem um jeito silencioso de testar o caráter. Vieram os convites para eventos sofisticados, vieram os jantares com empresários influentes, vieram as viagens de última hora, as reuniões que terminavam tarde demais, vieram também os novos amigos, as novas referências, os novos padrões, e sem que ela percebesse, o olhar dele começou a mudar. No começo eram apenas comentários sutis, você vai com essa roupa, talvez você devesse se atualizar um pouco. Essas conversas são mais técnicas, você não iria gostar. Pequenas frases, pequenos cortes, pequenas exclusões. Ela tentou acompanhar, comprou roupas novas, assistiu vídeos para entender melhor os assuntos que ele comentava. Tentou aprender o que fosse preciso para continuar ao lado dele no mesmo ritmo. Mas parecia que, quanto mais ele crescia, mais distante ficava. Até que chegou a noite que mudaria tudo. O salão estava cheio. Luzes suaves, música ambiente, pessoas importantes circulando. Ele era o centro das atenções, falava alto, gesticulava, ria confiante. Ela estava ao lado dele, elegante, discreta, orgulhosa por ver até onde tinham chegado juntos. Em determinado momento, alguém comentou sobre como o sucesso muda as pessoas. Entre risadas e taças erguidas, ele olhou para a esposa e disse, em tom firme o suficiente para todos ouvirem. Algumas pessoas evoluem, outras ficam para trás. Ela tentou entender se era apenas uma provocação. Mas então ele completou. Você já não está no meu nível. O ar pareceu sair do ambiente. Algumas pessoas riram constrangidas, outras fingiram não ter escutado. Ninguém interferiu. Ela sentiu o coração bater forte demais. As mãos ficaram frias. A visão embaçou por um segundo. Ainda assim, sustentou um sorriso frágil, porque anos ao lado dele ensinaram que criar cena só pioraria as coisas. Mas dentro dela, algo se quebrou de forma irreversível. Não era apenas uma frase. Era o resumo de meses, talvez anos de desprezo acumulado. Era a confirmação de que o homem que ela ajudou a construir estava, aos poucos, apagando a importância dela na própria história. Enquanto os aplausos continuavam e as conversas retomavam o ritmo, ela percebeu uma verdade dolorosa. Ele não tinha vergonha do passado pobre. Ele tinha vergonha de quem esteve com ele naquele passado. Ele construiu um império. Conquistou respeito. Ganhou poder. Mas estava destruindo, tijolo por tijolo, a base que sustentou tudo. E o que ele não sabia, enquanto sorria orgulhoso naquela noite, é que aquela frase não marcava apenas uma humilhação. Marcava o começo de uma transformação silenciosa.
Porque, a partir daquele momento, algo dentro dela deixou de pedir amor e começou a aprender a viver sem ele. Depois daquela noite no salão, algo mudou dentro dela, mas não foi do jeito que ele imaginava. Ele achou que ela choraria, que faria escândalo, que discutiria no carro, jogando na cara tudo o que ele tinha dito. Ele já estava até preparado para revirar os olhos e dizer que ela era sensível demais. Mas ela não disse nada. No caminho de volta para casa, o silêncio foi absoluto. Ele mexia no celular, respondendo mensagens, como se nada tivesse acontecido. Ela olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem, tentando entender em que momento da vida deles ela tinha deixado de ser suficiente. Quando chegaram em casa, ele apenas tirou o paletó, afrouxou a gravata e comentou, com naturalidade irritante: "Você precisa aprender a lidar com esse tipo de ambiente." Foi ali que ela percebeu que, para ele, aquilo não tinha sido crueldade, tinha sido sinceridade. Nos dias seguintes, a rotina continuou como se nada tivesse acontecido. Ele saía cedo, voltava tarde, falava sobre investimentos, contratos, números, sempre ocupado, sempre distante. Ela tentou conversar uma vez. Disse que a frase tinha doído, que não esperava aquilo, que se sentiu humilhada. Ele suspirou, impaciente. "Você entendeu errado. Eu só estou em outra fase. Você precisa evoluir também." E aquela palavra ficou ecoando na mente dela. Evoluir. Ela começou a se perguntar se realmente tinha parado no tempo. Se o problema era ela, se, de alguma forma, tinha se acomodado enquanto ele crescia. Mas quanto mais pensava, mais lembrava de tudo o que tinha feito. Das noites em claro, das contas pagas com esforço, dos sonhos adiados para que os dele fossem prioridade. Não era falta de evolução, era falta de reconhecimento. Com o passar das semanas, o desprezo ficou mais evidente. Ele começou a evitar levá-la para eventos importantes. Dizia que eram reuniões estratégicas. Começou a viajar sozinho com mais frequência. Nas redes sociais, aparecia cercado de pessoas influentes. E ela já não estava nas fotos. Quando amigos perguntavam por ela, ele respondia com desdém: "Ela prefere ficar em casa." Mas ninguém perguntou se essa era realmente a escolha dela. Em casa, o clima era cada vez mais frio. Jantares em silêncio, conversas curtas, olhares que já não se encontravam. Ele falava sobre crescimento. Ela sentia encolhimento. Certa noite, enquanto ele se arrumava para mais um evento, ela perguntou se poderia ir junto. Ele olhou para ela pelo espelho e disse: "Não acho que você se sentiria confortável." Não era preocupação, era exclusão. Ela ficou parada no quarto enquanto ele saía. O som da porta se fechando pareceu mais alto do que o normal. Pela primeira vez, a casa grande, que antes representava conquista, pareceu vazia. E foi ali, sozinha, que ela começou a entender algo importante. Ele não estava apenas ocupado demais para amá-la. Ele estava confortável demais em diminuí-la. E quanto mais ele crescia no mundo lá fora, mais ela desaparecia dentro da própria casa. Mas o que ele ainda não percebia é que o silêncio dela já não era submissão. Era o início de uma decisão. Os dias foram passando, e o silêncio dela começou a incomodar mais do que qualquer discussão teria incomodado. Antes, ela perguntava onde ele estava, perguntava que horas voltaria, perguntava por que não a incluía mais nas coisas. Agora, não perguntava nada. Ele chegava tarde e a encontrava sentada no sofá, lendo ou assistindo algo qualquer. Ela levantava, dizia boa noite com educação e seguia para o quarto, sem cobrança, sem lágrimas, sem confronto. No começo, ele achou confortável. Finalmente ela entendeu, pensou. Mas não era entendimento, era cansaço. Certa manhã, enquanto tomavam café em silêncio, ele comentou animado sobre uma nova parceria milionária. Falava empolgado, cheio de energia, como fazia anos atrás, só que agora não olhava para ela enquanto falava. Olhava para o próprio reflexo na tela do celular. Ela ouviu tudo, atentamente. Quando ele terminou, esperando elogio ou admiração, ela apenas disse: "Que bom." Só isso. Ele estranhou. Antes, ela vibrava, abraçava, dizia que tinha orgulho. Agora parecia apenas educada. Naquela mesma semana, houve outro jantar importante. Ele não a convidou. Disse que seria algo muito técnico. Mas ela descobriu pelas redes sociais que não era técnico, era social. Fotos, risadas, brindes. E ao lado dele,
Uma mulher mais jovem, elegante, sorrindo para a câmera. Não havia traição, mas havia algo pior, substituição simbólica. Ela não fez escândalo, não confrontou, apenas fechou o aplicativo e deixou o celular sobre a mesa. Naquela noite, enquanto ele ainda estava fora, ela caminhou pela casa, olhou para os móveis caros, para os quadros modernos, para o lustre imponente da sala. Tudo aquilo que um dia representou Vitória agora parecia cenário de uma vida que já não era dela. Ela se lembrou do apartamento pequeno, onde começaram, da cozinha apertada, onde riam mesmo sem dinheiro, da promessa que ele fez, segurando suas mãos. Quando eu vencer, você vai vencer comigo. A memória doeu mais do que a humilhação no salão. Nos dias seguintes, algo dentro dela começou a se reorganizar. Ela acordou mais cedo, voltou a caminhar no parque. Retomou um antigo hábito de leitura que havia abandonado quando a vida passou a girar exclusivamente em torno dos compromissos dele. Reencontrou uma amiga antiga para um café. Riu de verdade depois de muito tempo. Ele percebeu pequenas mudanças. Ela já não estava sempre disponível. Já não cancelava compromissos pessoais quando ele decidia, de última hora, que precisava dela em algum evento menor. Já não perguntava detalhes da agenda dele. Certa noite ele comentou, quase em tom de provocação: "Você anda diferente." Ela respondeu com calma: "Estou aprendendo a cuidar de mim." Ele deu um sorriso irônico. Demorou. A frase não teve o efeito que ele esperava. Ela não reagiu, não se magoou visivelmente, apenas manteve o olhar firme. O que ele não entendia é que a dor já tinha ultrapassado o estágio da reação. Agora estava no estágio da consciência. Ela começou a fazer terapia. Em uma das sessões, ouviu algo que ficou gravado. Você não perdeu valor. Você só deixou que alguém definisse o seu valor por tempo demais. Aquela frase ecoou dentro dela por dias. Enquanto isso, ele continuava crescendo. Mais contratos, mais viagens, mais reconhecimento. Mas, curiosamente, começou a sentir um desconforto estranho dentro de casa. Ela não reclamava, não exigia, não discutia, e isso o desarmava. Porque pela primeira vez, ele começou a perceber que talvez não fosse mais o centro do mundo dela. E para um homem que se acostumou a ser admirado, a indiferença é muito mais assustadora do que a raiva. Ele ainda não sabia, mas aquele silêncio não era apenas maturidade, era preparação. E cada passo que ela dava em direção a si mesma era um passo que a afastava dele. Com o passar das semanas, a mudança nela deixou de ser sutil. Ela já não esperava ele para jantar. Não enviava mensagens perguntando se ele havia chegado bem. Não insistia para que passassem mais tempo juntos. A rotina dela começou a ganhar uma estrutura própria, e isso mexeu com algo dentro dele que ele não sabia nomear. No começo, ele interpretou como orgulho ferido. Achou que era apenas uma fase. Ela está tentando me provocar, pensou. Mas quanto mais o tempo passava, mais percebia que não havia provocação nenhuma. Havia autonomia. Ela começou um curso online que sempre quis fazer, algo que tinha abandonado anos atrás para apoiar os planos dele. Montou um pequeno escritório em casa. Comprou um caderno novo, organizou metas, horários, compromissos. Pela primeira vez em muito tempo, os dias dela não giravam em torno da agenda dele. Ele percebeu quando ligou, numa tarde qualquer, pedindo que ela fosse a um evento de última hora. "Não posso hoje", ela respondeu com tranquilidade. "Tenho aula." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Aula? Que aula?" Ela explicou. Ele ouviu, mas não com interesse. Ouviu com surpresa. Como se estivesse descobrindo uma versão dela que já não controlava. "Você não precisa trabalhar. Eu já cuido de tudo", ele disse, quase ofendido. E foi aí que ela respondeu algo que ele não esperava. "Eu não estou fazendo isso por dinheiro." A frase ficou suspensa no ar. Ele não soube o que dizer. Naquela noite, ele foi sozinho ao evento. Conversou, riu, fechou negócios. Mas em algum momento se viu distraído, olhando ao redor e percebendo que ela não estava ali, e pela primeira vez sentiu falta não da presença decorativa, mas da mulher que no passado vibrava com cada conquista dele. Dias depois, um colega comentou casualmente: "Sua esposa anda diferente. Encontrei com ela outro dia, está com um brilho no olhar." Ele tentou disfarçar o incômodo. "Ela está ocupando o tempo com umas coisas aí", mas a palavra brilho ficou ecoando. Em casa, começou a observar mais. Reparou que ela estava se arrumando não para acompanhá-lo, mas para sair sozinha. Reparou que o sorriso dela não dependia mais de algo que ele dizia.
Reparou que ela falava ao telefone com amigas com uma leveza que há muito tempo não tinha com ele. Certa noite, ele chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou a casa organizada, silenciosa. Ela estava sentada à mesa, concentrada no notebook. Ele ficou parado por alguns segundos, esperando que ela percebesse sua presença e viesse cumprimentá-lo como antes. Mas ela apenas levantou os olhos, sorriu com educação e voltou ao que estava fazendo. Aquela cena, simples e quase banal, mexeu com o ego dele de uma forma inesperada. Ele estava acostumado a ser o centro, a ser aguardado, a ser necessário. E de repente, não parecia mais ser indispensável. Tentando recuperar o controle da situação, ele decidiu fazer algo que já havia feito antes, diminuir para se sentir maior. Durante um jantar em casa com alguns convidados, ele fez um comentário em tom de brincadeira. Ela agora quer ser empresária também. Ele esperava que ela ficasse constrangida. Mas ela apenas respondeu, com serenidade: "Não, eu só quero ser feliz." O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não foi constrangedor para ela. Foi desconfortável para ele, porque pela primeira vez ela não parecia afetada. Naquela noite, quando os convidados foram embora, ele tentou iniciar uma discussão. "Você anda muito independente." Ela respirou fundo antes de responder. Independência não é o oposto de amor. É o oposto de dependência. Ele não gostou da resposta. Não porque estivesse errada, mas porque não tinha argumento contra ela. E ali começou algo que ele jamais imaginou viver: a sensação de estar perdendo o controle. Ele sempre acreditou que o dinheiro resolvia tudo, que o status compensava falhas, que a admiração externa sustentava qualquer rachadura interna. Mas agora havia uma rachadura dentro de casa, e ela não estava gritando, não estava implorando, não estava lutando. Ela estava, simplesmente, se reconstruindo. E o que ele ainda não entendia é que quando uma mulher começa a se reconstruir sem você, é porque já está aprendendo a viver sem você. A mudança dela já não podia mais ser ignorada. Ele começou a perceber que algo estava escapando de suas mãos, e isso o incomodava mais do que qualquer discussão, porque discutir ainda significava que ela se importava. Mas aquela calma, aquela serenidade, aquilo era diferente. Ela já não reagia às provocações, já não tentava provar nada, já não buscava validação. E foi então que aconteceu o jantar que ele jamais esqueceria. Era um encontro importante, com investidores estrangeiros que estavam avaliando uma nova parceria milionária. Dessa vez, por alguma razão estratégica, ele decidiu levá-la. Talvez para mostrar estabilidade familiar. Talvez para reafirmar controle. Talvez para testar se ainda exercia influência sobre ela. Ela aceitou o convite com naturalidade. Se arrumou com elegância, mas sem exageros. Não havia esforço para impressionar. Havia apenas segurança. No restaurante, os convidados chegaram sorridentes. Conversas fluíram. Negócios eram mencionados entre taças de vinho e pratos sofisticados. Em determinado momento, um dos investidores perguntou como eles se conheceram. Ela começou a responder, lembrando do início simples, do apartamento pequeno, das dificuldades. Falava com carinho, com verdade. Mas antes que pudesse terminar, ele interrompeu. Foram tempos difíceis. Ainda bem que eu soube crescer. O tom era sutilmente superior, quase imperceptível para quem não prestasse atenção. Mas ela percebeu. Mais tarde, já no meio da conversa, um dos convidados elogiou a postura dela. Você parece muito segura, deve ter sido essencial no começo. Ele deu uma risada curta. No começo, talvez. Hoje o jogo é outro. A frase caiu como um peso invisível sobre a mesa. Ela o encarou por alguns segundos, não com tristeza, não com raiva, mas com clareza. Ele, sentindo-se provocado pelo próprio silêncio dela, completou: cada um precisa saber seu lugar. Aquilo não era mais apenas desprezo. Era tentativa de reafirmação de poder. Mas ao contrário do que aconteceu meses antes no salão, ela não baixou os olhos, não forçou um sorriso. Ela apenas disse, com voz calma, eu sei exatamente o meu lugar. E voltou a comer. O restante do jantar seguiu protocolar. Negócios foram discutidos, acordos preliminares foram alinhados. Mas algo ali havia mudado. No caminho para casa, ele tentou iniciar uma discussão. Você precisava responder daquele jeito. Ela olhou para ele com serenidade. Eu só concordei. Ele ficou em silêncio. Ao chegarem, ela foi direto para o quarto. Ele ficou na sala, andando de um lado para o outro.
Sentia algo estranho, uma mistura de irritação e insegurança, porque pela primeira vez ele não conseguia atingi-la. Dias depois, a confirmação do desconforto veio de fora. Um dos investidores enviou mensagem elogiando a postura dela. Disse que ela transmitia equilíbrio, firmeza, maturidade. Comentou que era raro ver alguém tão segura sem precisar falar alto. Aquilo mexeu com ele. Durante anos, ele foi o único a crescer, o único a brilhar, o único a receber reconhecimento. Agora, ela começava a ser notada, não por aparência, não por juventude, mas por presença. E isso atingiu diretamente o ego dele. Em casa, ele passou a observá-la mais, reparou que ela não estava apenas ocupando o tempo, estava construindo algo próprio. Conversava com entusiasmo sobre projetos, tinha metas, tinha planos que não dependiam dele. Certa noite ele perguntou, quase como quem não quer demonstrar preocupação: "Você está pensando em trabalhar mesmo?" Ela respondeu: "Eu estou pensando em viver." A simplicidade da resposta foi mais forte do que qualquer discussão. Naquela madrugada, ele teve dificuldade para dormir. Pela primeira vez em muito tempo, não foi o mercado, nem contratos, nem concorrentes que ocuparam sua mente. Foi a possibilidade real de que ela estivesse aprendendo a não precisar mais dele. E essa ideia, para um homem que construiu a própria identidade em torno do controle e da admiração, era assustadora. Ele ainda acreditava que estava no comando. Mas a verdade é que, naquele ponto da história, o controle já não era dele. Porque enquanto ele tentava reafirmar poder, ela estava descobrindo liberdade. A mudança dela já não podia mais ser ignorada. Ele começou a perceber que algo estava escapando de suas mãos, e isso o incomodava mais do que qualquer discussão, porque discutir ainda significava que ela se importava. Mas aquela calma, aquela serenidade, aquilo era diferente. Ela já não reagia às provocações, já não tentava provar nada, já não buscava validação. E foi então que aconteceu o jantar que ele jamais esqueceria. Era um encontro importante com investidores estrangeiros que estavam avaliando uma nova parceria milionária. Dessa vez, por alguma razão estratégica, ele decidiu levá-la. Talvez para mostrar estabilidade familiar, talvez para reafirmar controle, talvez para testar se ainda exercia influência sobre ela. Ela aceitou o convite com naturalidade. Se arrumou com elegância, mas sem exageros. Não havia esforço para impressionar. Havia apenas segurança. No restaurante, os convidados chegaram sorridentes. Conversas fluíram. Negócios eram mencionados entre taças de vinho e pratos sofisticados. Em determinado momento, um dos investidores perguntou como eles se conheceram. Ela começou a responder, lembrando do início simples, do apartamento pequeno, das dificuldades. Falava com carinho, com verdade. Mas antes que pudesse terminar, ele interrompeu. Foram tempos difíceis. Ainda bem que eu soube crescer. O tom era sutilmente superior, quase imperceptível para quem não prestasse atenção. Mas ela percebeu. Mais tarde, já no meio da conversa, um dos convidados elogiou a postura dela. Você parece muito segura. Deve ter sido essencial no começo. Ele deu uma risada curta. No começo, talvez. Hoje o jogo é outro. A frase caiu como um peso invisível sobre a mesa. Ela o encarou por alguns segundos, não com tristeza, não com raiva, mas com clareza. Ele, sentindo-se provocado pelo próprio silêncio dela, completou: cada um precisa saber seu lugar. Aquilo não era mais apenas desprezo. Era tentativa de reafirmação de poder. Mas, ao contrário do que aconteceu meses antes no salão, ela não baixou os olhos, não forçou um sorriso. Ela apenas disse com voz calma: eu sei exatamente o meu lugar, e voltou a comer. O restante do jantar seguiu protocolar. Negócios foram discutidos, acordos preliminares foram alinhados, mas algo ali havia mudado. No caminho para casa, ele tentou iniciar uma discussão. Você precisava responder daquele jeito. Ela olhou para ele com serenidade. Eu só concordei. Ele ficou em silêncio. Ao chegarem, ela foi direto para o quarto. Ele ficou na sala, andando de um lado para o outro. Sentia algo estranho, uma mistura de irritação e insegurança. Porque, pela primeira vez, ele não conseguia atingi-la. Dias depois, a confirmação do desconforto veio de fora. Um dos investidores enviou mensagem elogiando a postura dela. Disse que ela transmitia equilíbrio, firmeza, maturidade.
Comentou que era raro ver alguém tão segura sem precisar falar alto. Aquilo mexeu com ele. Durante anos, ele foi o único a crescer, o único a brilhar, o único a receber reconhecimento. Agora, ela começava a ser notada, não por aparência, não por juventude, mas por presença, e isso atingiu diretamente o ego dele. Em casa, ele passou a observá-la mais, reparou que ela não estava apenas ocupando o tempo, estava construindo algo próprio. Conversava com entusiasmo sobre projetos, tinha metas, tinha planos que não dependiam dele. Certa noite, ele perguntou, quase como quem não quer demonstrar preocupação: "Você está pensando em trabalhar mesmo?" Ela respondeu: "Eu estou pensando em viver." A simplicidade da resposta foi mais forte do que qualquer discussão. Naquela madrugada, ele teve dificuldade para dormir. Pela primeira vez em muito tempo, não foi o mercado, nem contratos, nem concorrentes que ocuparam sua mente. Foi a possibilidade real de que ela estivesse aprendendo a não precisar mais dele. E essa ideia, para um homem que construiu a própria identidade em torno do controle e da admiração, era assustadora. Ele ainda acreditava que estava no comando. Mas a verdade é que, naquele ponto da história, o controle já não era dele. Porque enquanto ele tentava reafirmar poder, ela estava descobrindo liberdade. O que antes era apenas desconforto começou a virar inquietação. Ele ainda tinha tudo sob controle do lado de fora. Reuniões, contratos, elogios, aplausos. Mas dentro de casa, algo estava escapando e ele não conseguia medir, calcular ou negociar aquilo. Ela já não perguntava onde ele ia, já não demonstrava ciúme, já não parecia afetada pelas viagens inesperadas. E aquilo começou a incomodar mais do que qualquer briga. Uma noite, ele chegou tarde e a casa estava silenciosa. Não havia luz na sala, não havia televisão ligada. Subiu as escadas devagar e percebeu que o lado dela da cama estava vazio. Ela não estava esperando. No dia seguinte, perguntou casualmente: "Você dormiu tarde?" Ela respondeu com naturalidade: "Não, eu saí. Fui a um evento do curso. Conheci pessoas interessantes." Ela falou aquilo com leveza, mas a palavra interessantes ficou ecoando na mente dele. Ele não estava acostumado a ser o desinformado da relação. Sempre foi ele quem tinha histórias para contar, ambientes novos, pessoas influentes ao redor. Agora, era ela. Dias depois, ele percebeu algo ainda mais desconcertante. Ela estava feliz. Não era uma felicidade exibida. Não era provocação. Era algo tranquilo, interno, um sorriso espontâneo enquanto respondia mensagens, um brilho discreto ao falar sobre planos. Certa tarde, enquanto ele se arrumava para sair, perguntou: "Você vai ficar em casa?" Ela respondeu: "Não, tenho reunião." A palavra reunião soou estranha vindo dela. Ele tentou manter o tom neutro. "Com quem?" Ela apenas respondeu: "Pessoas que acreditam em mim." A frase foi simples, mas atingiu fundo, porque ele lembrava exatamente quando tinha parado de demonstrar que acreditava nela. Naquela mesma semana, um conhecido dele comentou durante um encontro: "Vi sua esposa outro dia. Ela está diferente. Está forte." Ele forçou um sorriso. Ela sempre foi. Mas por dentro, percebeu que talvez nunca tivesse valorizado aquela força. A inquietação virou medo na noite em que ele chegou em casa e encontrou a mesa de jantar arrumada para uma pessoa só. Ela já tinha comido. Ele ficou parado, olhando para o prato vazio, como se aquela cena fosse um símbolo de algo maior. Antes, ela esperava, mesmo quando ele atrasava horas. Agora, ela não dependia mais da presença dele para seguir o próprio ritmo. Ele subiu até o quarto e a encontrou lendo. "Você podia ter esperado", ele disse. Ela fechou o livro devagar. "Eu esperei por anos." A resposta não foi dita com raiva, foi dita com verdade. Ele não teve o que retrucar. Naquela madrugada, ele acordou no meio da noite e a viu dormindo profundamente. Observou o rosto dela por alguns minutos. Percebeu que havia paz ali, uma paz que ele não via havia muito tempo. E uma pergunta começou a atormentá-lo: quando foi que eu deixei de ser o porto seguro e passei a ser o peso? Nos dias seguintes, ele tentou se aproximar. Comentou sobre o trabalho dela. Perguntou sobre o curso. Tentou elogiar. Mas os elogios pareciam atrasados, como flores entregues depois do funeral. Ela agradecia com educação, sorria com gentileza, mas havia uma distância invisível entre os dois. Não era frieza, era desapego em construção. E pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca imaginou sentir dentro da própria casa:
medo de ser deixado, porque dinheiro compra companhia, mas não compra permanência. E ele começava a perceber que, se continuasse ignorando os sinais, poderia acordar um dia e encontrar algo muito pior do que silêncio. Poderia encontrar ausência. O medo, que começou como um incômodo discreto, passou a ocupar espaço na mente dele. Ele já não conseguia ignorar os sinais. Pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. Ela passou a organizar documentos, separar papéis antigos, rever contratos, atualizar currículos. Não fazia isso escondida, fazia com naturalidade. Mas aquela naturalidade era justamente o que o deixava inquieto. Certa tarde, ele percebeu que uma das gavetas do quarto estava diferente. Algumas roupas já não estavam ali. Não era uma mudança drástica. Era sutil, mas suficiente para acender um alerta. Ele decidiu não perguntar. Preferiu observar. Nos dias seguintes, ela parecia ainda mais serena. Não havia tensão. Não havia cobrança. Não havia ressentimento visível. Apenas uma calma que não combinava com alguém que, meses atrás, chorava sozinha no banheiro para que ele não visse. Numa sexta-feira, ele voltou de uma viagem mais cedo do que o previsto. Não avisou. Queria surpreendê-la. Talvez recuperar algum espaço, talvez provar para si mesmo que ainda era relevante dentro daquela casa. Quando abriu a porta, percebeu algo diferente no ar. A casa estava organizada como sempre, mas havia uma sensação estranha de encerramento. Como se cada objeto estivesse no lugar certo demais. Subiu as escadas chamando o nome dela. Silêncio. Entrou no quarto. A cama estava arrumada, o armário parcialmente vazio. Sobre a cômoda, a aliança dela. O coração dele acelerou. Caminhou até o closet e abriu as portas com pressa. Parte das roupas não estava mais ali. Sapatos haviam sumido. Bolsas também. Ele voltou para o quarto tentando entender o que estava acontecendo. E então viu, sobre a cama, um envelope branco. Sem dramatização, sem bilhete espalhado pela casa. Apenas um envelope simples, colocado com cuidado. As mãos dele tremeram levemente ao pegar o papel. Ele abriu. A primeira frase era direta. Eu precisei aprender a viver sem você, mesmo morando com você. Ele sentiu o ar faltar por um instante. Continuou lendo. Eu te amei quando você não tinha nada. E continuaria te amando se você tivesse escolhido crescer ao meu lado. Mas, em algum momento, você decidiu crescer acima de mim. As palavras não eram agressivas. Não havia xingamentos. Não havia acusações exageradas. Havia clareza. Eu tentei caber no seu novo mundo. Tentei me moldar, me diminuir, me adaptar. Mas percebi que, quanto mais eu tentava ser suficiente para você, mais eu deixava de ser suficiente para mim. Ele sentou na beira da cama. O silêncio da casa agora era pesado. Você não percebeu quando começou a me tratar como alguém temporária, como parte de um passado que precisava ser escondido, mas eu percebi. Ele respirou fundo, tentando processar. Eu não estou indo embora porque deixei de te amar. Estou indo embora porque comecei a me amar. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grito teria doído. No final da carta, havia uma última frase. Eu esperei que você me enxergasse de novo, mas agora é tarde demais. Ele olhou ao redor, como se esperasse que tudo fosse um exagero, como se ela estivesse na cozinha, como se aquilo fosse apenas uma ameaça. Mas não era. A casa estava silenciosa demais. Ele pegou o telefone e ligou. Chamou. Chamou. Nenhuma resposta. Mandou mensagem. Sem retorno. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha controle sobre a situação. Não era uma negociação. Não era um contrato. Não era um problema que pudesse ser resolvido com dinheiro ou influência. Era perda. Ele caminhou pela casa tentando encontrar algum sinal de que ela voltaria. Mas a ausência dela era organizada, planejada, decidida. E naquele momento o homem que sempre teve respostas para tudo percebeu que havia ignorado os sinais por tempo demais. Ela não saiu no impulso. Ela saiu quando deixou de esperar. E agora, naquela casa grande, silenciosa e impecável, ele entendeu algo que nunca quis admitir. Ele não perdeu a esposa naquela noite. Ele começou a perdê-la no dia em que decidiu que ela já não estava no nível dele. A primeira reação dele não foi chorar. Foi negar. Ele andava pela casa com o telefone na mão, como se em algum momento ela fosse atender e dizer que era exagero, que precisava de um tempo, que voltaria no dia seguinte. Mandou mensagens curtas no início. Onde você está? Vamos conversar.
Isso não precisa ser assim. Nenhuma resposta. Depois vieram as ligações insistentes, uma atrás da outra. A frustração começou a crescer. Ele não estava acostumado a ser ignorado. Durante anos, quando ele ligava, as pessoas atendiam. Quando enviava mensagens, recebia retorno imediato. Quando queria algo, dava um jeito de conseguir. Mas agora não havia retorno, e o silêncio dela começou a machucar mais do que a carta. Na manhã seguinte, ele acordou esperando ouvir passos pela casa, esperando sentir o cheiro do café que ela costumava preparar nos fins de semana, esperando algum sinal de normalidade. Nada. A casa parecia maior, fria. Ele tentou continuar a rotina. Vestiu-se para o trabalho, entrou no carro, atendeu ligações, participou de reuniões, mas, no meio de uma apresentação importante, a mente dele fugiu. As palavras dela ecoavam. Eu comecei a me amar. Aquilo não era abandono impulsivo, era decisão pensada. No intervalo de uma reunião, ele ligou para uma amiga antiga dela, tentando disfarçar a preocupação. Você sabe onde ela está? A resposta foi calma. Ela está bem. Bem onde? Vivendo. A ligação terminou ali. Ele começou a perceber que outras pessoas sabiam. Que talvez ela tivesse conversado. Que talvez o processo não tivesse começado naquela noite, mas meses antes. E ele foi o último a perceber. À noite, voltou para casa mais cedo do que de costume. Sentou-se na sala e ficou olhando para os objetos que antes pareciam conquistas. Agora pareciam testemunhas silenciosas. Olhou para uma foto antiga dos dois, no apartamento pequeno. Ele de camisa simples, ela sorrindo, abraçada a ele com orgulho. Ele tentou lembrar quando aquele olhar mudou. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Uma crítica aqui, uma exclusão ali, uma humilhação disfarçada de brincadeira, um evento sem convite, uma frase fria. Ele sempre acreditou que estava apenas evoluindo, mas na verdade estava se afastando. Pegou novamente a carta e releu cada linha. Dessa vez, não como um homem ferido no ego, mas como alguém tentando entender. Ela não mencionou outra pessoa, não ameaçou, não pediu nada em troca. Ela simplesmente decidiu sair. E essa escolha, feita sem drama, foi o que mais o desestabilizou. Nos dias seguintes, ele descobriu por terceiros que ela havia alugado um apartamento simples, não luxuoso, não comparável à casa onde viviam, mas era dela. Descobriu que ela estava trabalhando com algo ligado ao curso que fez, pequeno ainda, mas real. Descobriu que ela estava sorrindo, e isso doeu, não porque ela estivesse feliz, mas porque ele percebeu que a felicidade dela já não dependia dele. Certa noite, sozinho na sala, ele se permitiu pensar em algo que evitava havia muito tempo. E se eu fui injusto? A pergunta parecia simples, mas para alguém que sempre se viu como o protagonista, era difícil. Ele lembrou da frase dita no salão. Você já não está no meu nível. Naquele momento, ele acreditava que estava falando sobre status. Agora entendia que nível não era dinheiro, era caráter. E talvez ela tivesse subido enquanto ele descia. Ele pegou o telefone novamente. Digitou uma mensagem mais longa. Eu errei. Eu fui arrogante. Eu achei que crescer significava deixar para trás quem estava comigo no começo. Eu não percebi que estava te perdendo aos poucos. Ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de enviar. Enviou. A mensagem foi entregue, mas não foi respondida. E foi ali, sentado sozinho naquela casa enorme, que ele sentiu algo que nunca havia sentido de verdade. Consequência. Porque sucesso pode proteger a imagem de um homem, mas não protege o coração dele quando a única pessoa que o conhecia antes da fama decide partir. E pela primeira vez, ele começou a entender que talvez não fosse questão de convencê-la a voltar. Talvez fosse tarde demais. Os dias passaram sem resposta. A mensagem que ele enviou continuava ali, marcada como entregue, mas ignorada. E aquele pequeno detalhe, algo tão simples, era mais humilhante do que qualquer silêncio público que ele já tivesse enfrentado. Ele sempre teve controle das situações, sempre soube argumentar, persuadir, impor presença. Mas agora não havia plateia, não havia negociação, não havia vantagem estratégica, havia apenas ausência. No trabalho, começou a cometer pequenos erros, perdia prazos, distraía-se em reuniões. Pela primeira vez, os números não ocupavam totalmente a mente dele. Porque, quando a noite chegava e ele atravessava a porta da casa vazia, a realidade o esperava. Não havia conversa, não havia movimento, não havia alguém para dividir o dia.
Ele começou a lembrar de detalhes que antes ignorava. Lembrou de como ela organizava a agenda dele nos primeiros anos, de como anotava ideias que ele tinha no meio da madrugada, de como o incentivava quando um contrato dava errado. Lembrou que, quando ele duvidava de si mesmo, era ela quem dizia que ele era capaz. E agora, ironicamente, ele era o único que duvidava. Certa tarde, decidiu passar pelo endereço que descobriu onde ela estava morando. Não avisou, não pensou demais. O prédio era simples, bem cuidado, mas sem luxo. Nada comparado à casa onde viviam. Ele ficou parado dentro do carro por alguns minutos antes de descer. Quando tocou o interfone, o coração bateu mais forte do que em qualquer reunião milionária que já enfrentou. Ela atendeu. A voz dela estava calma. Oi, aquela simples palavra carregava meses de distância. Podemos conversar? Ele perguntou. Houve um breve silêncio do outro lado. Pode subir. Ele entrou no apartamento e sentiu algo estranho. O espaço era menor, mas tinha vida. Havia plantas na varanda, livros sobre a mesa, um quadro apoiado na parede ainda esperando para ser pendurado. Era simples, mas era dela. Ela apareceu na sala com roupas confortáveis, sem produção, sem esforço para impressionar. E ele percebeu algo imediatamente. Ela parecia leve. Não havia tensão nos ombros. Não havia tristeza no olhar. Havia firmeza. Eu li sua mensagem. Ela disse. Ele respirou fundo. Eu sei que errei. Ela não respondeu de imediato. Sentou-se e indicou que ele também se sentasse. Você não errou em um dia, ela disse com serenidade. Você foi se afastando aos poucos, e eu fui ficando. Ele engoliu em seco. Eu não percebi. Eu percebi, ela respondeu. A conversa não teve gritos, não teve acusações exageradas. Foi madura demais para o ego dele. Ele tentou explicar a pressão, os ambientes, a necessidade de se adaptar ao novo mundo. Tentou justificar as mudanças. Ela ouviu, e então falou algo que desmontou qualquer argumento. Crescer não exige humilhar ninguém. Ele ficou em silêncio, porque era verdade. Ele perguntou se ainda havia chance. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Eu não saí porque queria que você viesse atrás. Eu saí porque precisava me reencontrar. A frase não era definitiva, mas também não era promessa. Ele olhou ao redor mais uma vez. Percebeu que aquele lugar, apesar de menor, tinha algo que a casa luxuosa já não tinha há muito tempo. Paz. Você está feliz? Ele perguntou, quase com medo da resposta. Ela não hesitou. Estou em paz. E aquela resposta foi mais difícil de ouvir do que um não, porque paz não é impulso, é escolha consciente. Ele percebeu, naquele instante, que dinheiro não compra respeito, não compra admiração verdadeira, não compra permanência, e pela primeira vez, entendeu que o verdadeiro fracasso não foi tê-la perdido, foi ter feito ela acreditar que precisava partir para se sentir valorizada. Ele saiu daquele apartamento diferente. Não sabia se teria outra chance. Não sabia se ela voltaria, mas sabia de uma coisa. Se algum dia quisesse recuperar o que perdeu, não seria com promessas grandiosas. Seria com humildade, porque ela não precisava mais dele para sobreviver. E isso mudava completamente o jogo. Ele saiu do apartamento dela com uma sensação que nunca havia experimentado antes. Não era raiva, não era revolta, era consciência. Pela primeira vez, ele não podia culpar circunstâncias, pressão, trabalho ou influência externa. A conversa tinha sido clara demais. Ela não gritou, não acusou, não implorou. Apenas explicou. E a explicação doía justamente porque era lúcida. No caminho de volta, dirigindo pelas ruas da cidade que um dia simbolizaram conquista, ele percebeu que tudo parecia menor. Os prédios altos, os letreiros luminosos, os restaurantes caros, nada daquilo tinha o mesmo impacto. Porque agora ele entendia que o problema nunca foi crescer. Foi esquecer quem cresceu com ele. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro dele. Não por estratégia, não para impressionar, mas porque o vazio que sentia já não podia ser ignorado. Ele passou a chegar mais cedo no trabalho. Não para produzir mais, mas para organizar o que vinha negligenciando. Delegou excessos, cancelou compromissos sociais desnecessários, recusou convites que antes aceitava apenas para manter imagem. Alguns amigos estranharam. Você anda sumido. Ele apenas respondia. Estou reorganizando prioridades. Em casa, ou melhor, na casa que agora parecia grande demais, ele começou a notar o quanto havia vivido no piloto automático.
Havia conforto, luxo, tecnologia, mas não havia presença. Ele começou a lembrar de momentos específicos, pequenos, quase invisíveis na época. Lembrou do dia em que ela levou café até o escritório dele, quando ainda trabalhava em casa. Lembrou de como ela celebrava cada pequena vitória. Lembrou de como, no início, ele fazia questão de perguntar a opinião dela antes de tomar decisões importantes. Em algum ponto do caminho, ele parou de perguntar. E quando um homem para de ouvir quem esteve ao lado dele no começo, ele começa a caminhar sozinho, mesmo sem perceber. Uma semana depois, ele decidiu escrever novamente. Não uma mensagem rápida, uma carta. Sentou-se à mesa, pegou papel e caneta, algo que não fazia há anos, e começou. Eu não percebi quando comecei a te tratar como parte do passado. Eu estava tão focado em provar para o mundo que venci, que deixei de provar para você que ainda te amava. Escreveu sobre as mudanças, sobre o ego, sobre o medo de parecer fraco nos novos ambientes, sobre como, sem perceber, começou a medir valor por status. Escreveu algo que nunca tinha admitido em voz alta. Eu tive vergonha de onde vim, e você me lembrava exatamente de onde eu vim. Dobrou a carta. Dessa vez, não enviou por mensagem. Foi até o apartamento dela novamente, mas não tocou o interfone. Deixou a carta na portaria. Não pediu resposta. Não exigiu conversa. Dias passaram. Ele não recebeu retorno imediato. Mas algo curioso aconteceu. Mesmo sem resposta, ele sentiu um peso sair dos ombros. Porque, pela primeira vez, não estava tentando convencê-la. Estava reconhecendo. Enquanto isso, ela seguia construindo a própria rotina. O trabalho dela começava a ganhar forma. Pequenos contratos surgiam. Pessoas elogiavam sua postura, sua clareza, sua maturidade. Ela não falava mal dele, não expunha o passado, não buscava vingança, simplesmente seguia. E isso, ironicamente, aumentava ainda mais o respeito que ele começou a sentir por ela. Certa noite, ele recebeu uma mensagem. Era dela. Eu li sua carta. O coração dele acelerou. A mensagem continuava. Eu precisava que você entendesse. Não para eu voltar, mas para você crescer de verdade. Ele leu aquela frase várias vezes. Crescer de verdade. Ele sempre acreditou que crescimento era número, era patrimônio, era influência. Agora começava a entender que crescimento também era caráter. Ele respondeu apenas. Eu estou tentando. Ela visualizou. Não respondeu. Mas, dessa vez, o silêncio não parecia definitivo. Parecia reflexivo. E pela primeira vez desde que ela foi embora, ele sentiu algo diferente do medo. Sentiu esperança. Não a esperança de tê-la de volta imediatamente, mas a esperança de se tornar alguém que merecesse uma nova chance. Porque ele finalmente entendeu que pedir perdão é fácil. Difícil é se transformar. Depois da mensagem dela, algo dentro dele mudou de forma mais profunda. Não era mais apenas medo de perdê-la. Não era apenas culpa. Era um confronto direto com quem ele tinha se tornado. Ele começou a perceber que, durante anos, confundiu respeito com medo. Confundiu admiração com interesse. Confundiu sucesso com superioridade. E isso começou a incomodá-lo de verdade. No trabalho, passou a observar o próprio comportamento. Percebeu como interrompia funcionários no meio das frases, como impunha decisões sem ouvir opiniões, como reagia mal quando era questionado. Era a mesma postura que tinha adotado em casa. A diferença é que, na empresa, as pessoas ainda toleravam. Em casa, ela decidiu não tolerar mais. Certa manhã, durante uma reunião, um colaborador sugeriu uma estratégia diferente da dele. Antigamente, ele teria descartado na hora, mas naquele dia, ele parou e ouviu até o fim. E pela primeira vez, considerou que talvez não tivesse todas as respostas. Essa pequena mudança foi o começo de algo maior. Enquanto isso, ela seguia a própria jornada. O trabalho que começou pequeno já começava a dar frutos reais. O curso que fez se transformou em oportunidade concreta. Pessoas começaram a procurá-la não apenas por simpatia, mas por competência. Ela estava construindo algo com o próprio nome. E isso trazia uma sensação que ela não sentia havia anos, orgulho de si mesma. Certa tarde, enquanto organizava documentos, encontrou uma foto antiga dos dois, no apartamento pequeno. Ele sorrindo com esperança. Ela abraçada a ele com confiança. Ela não sentiu raiva ao olhar. Sentiu gratidão pelo que viveram. Mas também sentiu clareza sobre o que não aceitaria mais.
Dias depois, ele tomou uma decisão inesperada. Cancelou presença em um evento importante, um daqueles que ele jamais perderia, para comparecer a uma pequena apresentação do projeto dela, que aconteceria em um espaço simples da cidade. Ele não avisou que iria. Chegou discreto, sentou-se no fundo da sala. Ela estava no palco, apresentando com segurança, a voz firme, o olhar determinado, as palavras organizadas. Ele percebeu algo que nunca tinha enxergado completamente. Ela sempre foi forte. Ele é que parou de olhar. Quando a apresentação terminou, as pessoas aplaudiram. Algumas se aproximaram para conversar. Ele esperou até que o espaço ficasse mais vazio. Quando ela o viu ali, houve surpresa nos olhos dela. Você veio. Ele respondeu com sinceridade. Eu queria ver você crescer. De verdade. Não havia ironia. Não havia provocação. Apenas reconhecimento. Eles conversaram ali mesmo, sem tensão. Ele não pediu para voltar. Não pressionou. Não dramatizou. Apenas disse, eu estou entendendo coisas que eu deveria ter entendido antes. Ela observou em silêncio por alguns segundos. Entender é o primeiro passo. Mudar é o segundo. Ele assentiu. Eu estou disposto. Ela não sorriu imediatamente. Não se derreteu. Não se emocionou. Mas havia algo diferente na postura dela. Não era mais a mulher tentando ser aceita. Era a mulher avaliando se valia a pena aceitar de volta. Nos dias seguintes, ele continuou demonstrando mudanças, não com discursos, mas com atitudes. Diminuiu o ritmo de trabalho excessivo, reaproximou-se da própria família, começou terapia. Pela primeira vez, permitiu-se falar sobre inseguranças, sobre o medo que sentia no início da carreira, sobre a necessidade constante de provar valor. Descobriu que, no fundo, o desprezo que demonstrou não nasceu da força, nasceu do medo de voltar a ser pequeno. E, sem perceber, tentou diminuir quem estava ao lado dele para se sentir maior. Enquanto isso, ela observava. Não se deixava levar apenas por palavras, prestava atenção na consistência. Porque amar não era mais suficiente. Ela precisava de respeito. E ele começava, finalmente, a entender a diferença. A história deles ainda não tinha um final definido. Mas, pela primeira vez desde a partida dela, havia algo novo entre os dois. Não era paixão, não era nostalgia, era maturidade. E maturidade, diferente do dinheiro, não se constrói da noite para o dia. Mas quando começa, transforma tudo. Com o passar das semanas, a relação entre eles deixou de ser marcada por tensão e passou a ser marcada por algo mais delicado: cautela. Eles começaram a se falar com mais frequência, mas sem pressa. Conversas simples, perguntas sinceras, nenhuma cobrança. Ele já não tentava impressionar, não falava de contratos milionários, nem de novos investimentos. Perguntava como foi o dia dela. Queria saber dos projetos, das reuniões, das ideias. E dessa vez, ouvia. De verdade. Ela percebeu a diferença. Não era mais o homem interrompendo para corrigir. Não era mais o tom impaciente. Havia espaço na conversa. Havia interesse. Mas ela não se deixava levar facilmente. Porque mudança verdadeira não se mede por uma semana, nem por um mês. Certa noite, eles combinaram de jantar. Não em um restaurante luxuoso, não em um lugar sofisticado. Foi ela quem escolheu o local. Um pequeno bistrô simples, acolhedor, longe dos ambientes onde ele costumava desfilar status. Ele aceitou sem questionar. Durante o jantar, a conversa fluiu de maneira diferente de qualquer encontro anterior. Ele falou sobre a terapia. Sobre como percebeu que sempre teve medo de fracassar novamente. Sobre como o sucesso virou uma armadura. Sobre como, sem perceber, passou a tratar vulnerabilidade como fraqueza. Ela ouviu com atenção. Você nunca precisou provar nada para mim, ela disse. Ele baixou os olhos por um instante. Eu sei. Mas eu precisava provar para mim mesmo. Ali estava a raiz de tudo. Ele não humilhou por ódio, humilhou por insegurança. Não desprezou por falta de amor. Desprezou por medo. Mas medo não justifica feridas. Depois do jantar, caminharam pela calçada iluminada. Não havia mãos dadas. Não havia promessas. Havia respeito. Em determinado momento, ele perguntou: Você consegue me ver diferente? Ela demorou para responder: Eu consigo te ver tentando. A resposta não era negativa, mas também não era garantia. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu.
Um antigo colega dele, conhecido pelo comportamento arrogante, fez um comentário desrespeitoso sobre ela em um evento empresarial. Meses atrás, ele teria rido ou ignorado. Teria preferido manter imagem e alianças. Mas dessa vez, não. Ele respondeu firme. Ela sempre foi maior do que eu em caráter. E eu demorei para perceber. O comentário se espalhou rapidamente. Alguns estranharam a postura dele, outros respeitaram. Mas ele não fez aquilo para impressionar ninguém. Fez porque era verdade. Quando ela soube do ocorrido, não demonstrou emoção exagerada. Apenas disse, demorou, mas você aprendeu. Ele sorriu de leve. Aos poucos, ele começou a entender que reconquistar não significava convencer. Significava merecer. E ela começou a perceber que, talvez, ele não estivesse apenas tentando trazê-la de volta. Talvez estivesse tentando se tornar alguém melhor, com ou sem ela. Mas havia algo que ainda pairava no ar. Uma pergunta que nenhum dos dois tinha feito em voz alta. Eles estavam recomeçando ou apenas encerrando com dignidade. Certa tarde, enquanto organizava papéis antigos, ela encontrou a aliança que havia deixado na casa antiga. Ele tinha guardado e devolvido em silêncio, dentro de um envelope, dias atrás. Sem bilhete, sem pressão. Ela segurou o anel por alguns minutos. Não sentiu a mesma dor de antes. Mas também não sentiu o impulso imediato de colocar de volta. Porque amor pode sobreviver ao tempo. Mas confiança precisa de consistência. E consistência ainda estava sendo construída. Naquela noite, ela enviou uma mensagem simples. Podemos conversar amanhã? Ele respondeu na mesma hora. Claro. O coração dele acelerou. Não por medo, mas porque sabia que, naquele próximo encontro, algo definitivo poderia acontecer. Ou eles dariam um passo real em direção ao recomeço. Ou entenderiam que cresceram, mas em caminhos diferentes. E pela primeira vez, ele estava disposto a aceitar qualquer uma das duas respostas, desde que fosse honesta. No dia seguinte, ele chegou antes do horário combinado. Não por ansiedade impaciente, mas porque queria estar ali com calma, sem pressa, sem tentar controlar o tempo da conversa. Ela escolheu um parque tranquilo para o encontro. Um lugar aberto, simples, longe de ambientes sofisticados. O tipo de lugar onde, anos atrás, eles costumavam caminhar quando ainda tinham pouco dinheiro, mas muitas conversas. Quando ela chegou, ele percebeu algo diferente mais uma vez. Ela não carregava tensão, não havia defesa no olhar, havia decisão. Eles começaram a caminhar lado a lado. Por alguns minutos, falaram sobre coisas comuns, trabalho, rotina, compromissos, mas ambos sabiam que a conversa principal ainda não tinha começado. Foi ela quem quebrou o silêncio. Eu pensei muito nesses dias. Ele respirou fundo, preparado para ouvir. Eu não fui embora porque deixei de amar você. Ela continuou. Eu fui embora porque deixei de me reconhecer. As palavras foram ditas sem acusação. Eram fatos. Quando você começou a me diminuir, eu comecei a me questionar. Quando você começou a me excluir, eu comecei a me calar. E quando eu percebi que estava me tornando menor para caber na sua nova vida, eu precisei sair. Ele ouviu cada palavra sem interromper. Ela parou de caminhar e o encarou. Você mudou. Eu vejo isso, mas eu preciso saber se essa mudança é permanente ou se é medo de me perder. A pergunta foi direta. Ele não respondeu de imediato. Pensou em tudo que viveu nas últimas semanas. Na terapia. Nas decisões diferentes no trabalho. Nos limites que começou a impor para si mesmo. No orgulho que sentiu ao vê-la crescer. Eu tive medo, ele admitiu. Mas o medo só abriu meus olhos. A mudança veio depois. Ela manteve o olhar firme. Você entende que eu não posso voltar para o mesmo lugar de antes? Eu não quero que você volte para o mesmo lugar. Ele respondeu. Eu quero construir algo diferente. Ela respirou fundo. Diferente como? Ele não falou de promessas grandiosas. Não falou de viagens, nem de casas, nem de recomeços cinematográficos. Falou de coisas simples, diferente onde você não precise diminuir seu brilho para eu me sentir maior. Diferente onde eu celebre suas conquistas como você sempre celebrou as minhas. Diferente onde crescimento não signifique afastamento. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Ela precisava sentir se aquelas palavras tinham peso. Depois de alguns segundos, ela disse algo que deixou claro o quanto tinha amadurecido. Eu não preciso mais de você para ser feliz. Ele assentiu. Eu sei, mas eu ainda posso escolher estar com você,
se for saudável. Ali estava a diferença. Antes, ela ficava por necessidade emocional. Agora, ficaria por escolha consciente. Ele entendeu que não se tratava de convencê-la a voltar. Tratava-se de merecer permanecer. Eles voltaram a caminhar. O vento leve balançava as árvores. O ambiente parecia simbólico, como se a vida estivesse oferecendo um espaço neutro para a decisão. Ela tirou algo da bolsa. A aliança. Segurou o anel por alguns segundos antes de falar. Isso aqui não representa apenas casamento. Representa parceria. Ele observava em silêncio. Se a gente tentar de novo, não pode ser sobre apagar o que aconteceu. Tem que ser sobre aprender com o que aconteceu. Ele concordou. Eu não quero a versão antiga da nossa história. Ele disse. Quero uma versão mais consciente. Ela olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse avaliando não apenas palavras, mas postura, energia, intenção. E então disse, eu não vou voltar para aquela casa. Ele não hesitou. Então a gente constrói outra. Não era sobre endereço, era sobre base. Ela não colocou a aliança de volta naquele momento. Mas também não guardou como algo encerrado. Segurou o anel na mão, entre os dedos, como quem entende que decisões importantes não precisam ser apressadas. Eu preciso de tempo, ela disse. Ele respondeu com serenidade. Eu posso esperar. E pela primeira vez, esperar não parecia fraqueza. Parecia maturidade. Eles se despediram com um abraço diferente dos anteriores. Não era de despedida definitiva, mas também não era de reconciliação imediata. Era um abraço de duas pessoas que finalmente estavam se enxergando como iguais. O futuro ainda não estava decidido. Mas uma coisa era certa. Se houvesse recomeço, não seria porque ela precisava dele. Seria porque ambos escolheriam caminhar juntos, sem que ninguém precisasse diminuir para que o outro brilhasse. Os dias depois daquela conversa no parque foram diferentes de tudo que eles já tinham vivido. Não havia mais cobranças, não havia mais jogos de ego, não havia mais silêncio pesado. Havia espaço. Ele realmente esperou, não pressionou, não enviou mensagens ansiosas, não tentou acelerar o tempo, continuou fazendo terapia, continuou reorganizando prioridades, continuou mudando atitudes, não para impressioná-la, mas porque entendeu que precisava mudar por si mesmo. Ela, por sua vez, observava, não espionava, não testava, apenas observava a coerência. Percebeu que ele recusou convites que antes seriam irrecusáveis. Percebeu que começou a visitar a própria mãe com mais frequência. Percebeu que passou a tratar funcionários com respeito genuíno. Mudança consistente não faz barulho. Ela viu isso. Algumas semanas depois, ele tomou uma decisão simbólica. Colocou a casa à venda. Não porque ela exigiu, não porque queria provar algo, mas porque entendeu que aquele lugar estava cheio de lembranças onde ela se sentiu pequena. Ele enviou apenas uma mensagem. Eu não quero que você volte para um lugar que te fez se sentir invisível. Ela leu, não respondeu de imediato, mas naquela noite pensou muito. Pensou no início deles, pensou nas risadas no apartamento pequeno, pensou nas dificuldades que enfrentaram juntos. Pensou também na dor, nas humilhações, na solidão que sentiu mesmo estando casada. E percebeu algo importante. Ela não queria voltar para o passado, mas talvez pudesse construir um futuro diferente. Alguns dias depois, foi até ele. Não em clima dramático, não como quem está cedendo, mas como quem está escolhendo. Ele abriu a porta e ao vê-la ali o coração acelerou, mas ele manteve a calma. Ela entrou, sentaram-se frente a frente. Eu pensei muito, ela começou. Ele ouviu em silêncio. Eu não quero voltar para o que éramos, mas eu também não quero ignorar o que ainda existe. Ele sentiu o peso e a esperança na mesma frase. Ela continuou. Eu não preciso mais de você, mas eu ainda posso querer você. Essa era a diferença que mudava tudo. Antes, ela permanecia por amor misturado com dependência emocional. Agora, se ficasse, seria por escolha consciente. Ele respondeu com honestidade. Eu não quero que você precise de mim. Eu quero que você escolha estar comigo. Ela respirou fundo. Tirou da bolsa a aliança novamente. Olhou para o anel por alguns segundos. Se a gente tentar, vai ser diferente. Eu não vou me calar quando algo me machucar. Eu não vou me diminuir para caber na sua vida. E você não vai usar sucesso como medida de valor. Ele assentiu sem hesitar. Eu aprendi que dinheiro constrói patrimônio, mas respeito constrói permanência. Ela colocou a aliança no dedo. Não como um gesto impulsivo,
mas como um acordo silencioso de maturidade. Não houve aplausos, não houve promessas exageradas, não houve declarações cinematográficas, houve consciência. Eles decidiram começar de novo, em outra casa, com outra base, com outra postura. Meses depois, a rotina era diferente. Ela continuava com seus projetos. Ele apoiava. Ele continuava crescendo profissionalmente. Ela comemorava. Mas agora havia equilíbrio. Em um evento, alguém comentou: "Vocês parecem mais fortes agora." Ele respondeu, olhando para ela: "Porque aprendemos do jeito mais difícil que ninguém cresce sozinho." Ela sorriu. Não o sorriso forçado de antes, mas o sorriso de quem sabe o próprio valor. E ele finalmente entendeu algo que levou anos para aprender. Ele não quase perdeu a esposa por falta de amor. Ele quase a perdeu por falta de respeito. E respeito, quando é verdadeiro, não diminui ninguém. Eleva os dois. Se essa história fez você refletir, deixa seu like. Comenta aqui: você teria ido embora ou teria dado uma segunda chance? E compartilha com alguém que precisa lembrar que amor sem respeito nunca é suficiente.